Oi, bebês, tudo bem com vocês? Meu nome é Jovelina, mas pode me chamar de Jo. Então, no vídeo passado, eu bati um papo com vocês, falei sobre o meu problema com a falta de organização, a ausência de uma rotina fixa, uma rotina que desse certo. E também eu citei algumas soluções que encontrei para estar me ajudando nessa jornada aí de tentar me organizar melhor. Então, e citei também algumas, né, como dicas para vocês também que estão nesse processo. Ali eu pontuei algumas coisas e eu já sabia exatamente o que fazer, né? Já tinha ali a teoria toda pronta e era só executar. Como seria, né, essa minha rotina? Eu levantaria às 6 horas ou um pouco antes, que é para finalizar o café da manhã de Jade e finalizar também o lanche para levar para a escola. Eu já teria deixado pré-pronto na noite anterior. E aí, finalizar tudo isso, já acordaria ela, dar banho, pentear cabelo, deixar ela prontinha para ir quando chegar umas 7h40, que é o horário que ela sai. E aí, quando já saísse para a escola, seria o meu momento de ficar em casa. Aí eu iria treinar, iria fazer um momento de leitura, de oração e tal. Tomar café, lavar louça, lavar roupa, fazer comida, atender os clientes. Isso eu teria que fazer até no máximo umas 11h30, 11h40, que aí seria o horário que já chegaria. E aí eu já deixaria tudo isso prontinho. Ela sairia. Aí de 8 às 12 eu faria tudo isso. Treinar, tomar café, lavar louça, lavar roupa, atender os clientes, fazer comida até 11h40 almoçaria. E essa seria minha rotina da tarde. Assistir um pouquinho de desenho com ela, e aí fazer o crochê, lavar a louça do almoço, finalizar o trabalho dos clientes, até mais ou menos às 15h30, que é esse horário que deixo ela brincando na rua um pouquinho, fico na porta com ela, claro, enquanto ela tá brincando com as amiguinhas, e aí umas 17 horas a gente entra. E a partir do momento que a gente traça, seria o momento dela ir tomar banho, eu iria fazer a janta, e aí seria o momento dela ficar um pouquinho com o pai dela e tal, eu tava fazendo a janta. E depois de a gente jantar, iria arrumar ela pra ir pra cama, mais ou menos umas 20, 30, 21 horas, que é o horário ideal. E aí depois dela estar dormindo, né, ler ali uma historinha pra ela, ler a Bíblia com ela, eu iria dar uma organizada básica na casa, para no dia seguinte já estar as coisas, né, um pouco já encaminhadas. Para facilitar, eu tinha essa ideia toda anotada, né, tinha tudo isso registrado, porque eu vi algumas meninas que eu acompanhava no YouTube, que elas acordavam 5, 6 horas da manhã, tinham toda essa rotina, algumas com até 2 filhos, e dá super certo pra elas, sabe? No vídeo, assim, quando eu assisto, eu vejo lá a casa bem arrumadinha o tempo todo, a louça lavada, comida feita, criança limpa, brinquedos todos organizados, dormindo e acordando no horário certo, treino todos os dias sem falha, a refeição sempre saudável e tal. Só que, o que é que eu esqueci? Que isso é apenas um recorte. O que eu via ali nos vídeos era o que ela queria mostrar. Não quer dizer que é aquilo ali o tempo todo, sabe? O que eu estou mostrando aqui é apenas um recorte. É um momento, é um espaço aqui onde eu estou. Porque assim, aqui à minha direita estão os meus lençóis lavados, que ainda não dobrei, que vocês não estão vendo. Atrás do celular tem o colchão um colchão extra da cama de Jade, que está bem ali atrás, encostado na parede, ninguém tá vendo. Embaixo desse celular tem uma caixa de isopor, porque o tripé quebrou. Tem uma caixa de isopor que vocês não estão vendo. Atrás dessa caixa de isopor tem a minha máquina de lavar, que está quebrada e eu preciso consertar. Então, assim, eu foquei muito nisso, na rotina perfeita, que era possível sim ter aquilo, porque se eu via assim com as outras pessoas era possível, pra mim também seria possível. Só que o que eu esqueci? Essas pessoas, a maioria das pessoas que eu acompanho, elas têm ajuda em casa. Então, assim, o momento em que elas estão com as crianças, tem alguém lá, um funcionário, um diarista, alguém fazendo as necessidades da casa, lavando a louça, passando um paninho na casa. Então, não é aquela pessoa sozinha para tudo.
ou algumas têm um marido que trabalha home office, então tem a possibilidade de ajudar mais, né, com as tarefas da casa. O meu marido é CLT, ele trabalha fora, né, trabalha fora de casa, então as tarefas diárias ficam para mim. Aí no dia de folga dele, aí ele dá um auxílio com o que ele pode e tal. Assim, só para vocês terem noção, eu já gravei 3 vídeos. Já gravei 3 vezes um vídeo de rotina para mostrar para vocês da minha rotina depois daquele vídeo, tentando ter uma rotina organizada. E eu não postei, sabe por quê? Porque não ficou a rotina perfeita. Porque eu conseguia fazer as tarefas pela manhã, mas pela tarde eu não conseguia fazer tudo perfeitamente como eu planejei. Então eu achava que aquilo não era ideal. Eu achava que aquilo não era válido postar, porque, poxa, se eu desandei aqui com a rotina, se eu não fiz o que eu deveria fazer, se eu não fiz tudo o que eu tinha pra fazer, tudo que eu tinha planejado pra fazer, então não vale a pena mostrar. Mas eu tô totalmente enganada. Depois que eu refleti sobre isso, eu pensei, poxa, mas essa é a vida real, né? A nossa vida não é perfeita, nossa rotina não é perfeita. Até as pessoas que a gente vê na internet com a rotina perfeita, com a casa toda perfeita o tempo todo, em todos os vídeos, digamos assim, não é aquilo ali o tempo todo, não é exatamente aquilo ali na vida real, sabe? Por trás daqueles recortes sempre tem um caos, nem que seja momentâneo, em alguns momentos pontuais, mas tem, gente. Não existe isso de rotina perfeita, de casa organizada o tempo todo, 24 horas, de você com o seu trabalho pronto, com todas as suas demandas ali prontas 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. É impossível. Nós somos pessoas falhas, somos seres humanos. Imprevistos acontecem, a gente fica doente, criança fica doente, é demanda de trabalho a mais, é encomenda que aparece, é um trabalho novo que você tem que fazer. Por exemplo, eu tentei conciliar 100% minha rotina como dona de casa. Eu queria ter a casa organizada o tempo todo, com minhas tarefas de casa todas prontas. Eu queria ter um momento todos os dias de estar livre, brincando com Jade, inventando coisas, inventando brincadeiras novas, essas coisas, todos os dias. Eu queria estar fazendo crochê, produzindo bastante todos os dias, estar postando bastante sobre o meu trabalho. Eu queria estar aqui postando no YouTube com mais frequência e tal. Só que não tem como, sabe? Não tem como equilibrar tudo isso perfeitamente. Se eu vou me dedicar a uma coisa em um dia, eu vou estar abrindo mão de outra. Por exemplo, esse momento que eu tô aqui gravando o vídeo, eu poderia estar fazendo crochê, poderia estar trabalhando no crochê. Mas eu tive que abrir mão do trabalho do crochê nesse momento para vir aqui gravar o vídeo. E à tarde eu vou precisar fazer crochê, então vai ser mais alguma coisa que eu vou deixar para o próximo dia e assim vai. Sabe? A gente entrou em um looping de querer estar com a rotina perfeita, com a vida perfeita o tempo todo, gente. Isso não existe, não. Eu não sei a partir de que momento foi que a gente normalizou a casa estar perfeita o tempo todo. A criança está ali sentada, comportada o tempo todo. Não ter uma louça na pia, não ter um brinquedinho ali no cantinho que a criança esqueceu. Só para vocês terem uma ideia, ontem meu marido chegou do trabalho e aí foi beber água e tal. O que estava dentro da geladeira? Um fresquinho de aromatizante de ambiente. E aí ele perguntou, o que esse aromatizante tá aqui? Eu falei, não sei, não sei. Como é que o aromatizante tá dentro da geladeira? Aí já ele falou, tá aí desde que eu cheguei da escola. Quando eu cheguei da escola que eu vi também, fiquei perguntando, gente, por que isso tá aí? E aí, menina, foi que eu me dei conta. Nessa correria toda, de manhã eu estava fazendo crochê, estava trabalhando no crochê. E aí meu pai veio falou que ia vir pra ajudar ele resolver um problema no celular. E aí a casa tava sujinha, eu ia organizar ainda, eu parei, né, de fazer crochê. E aí fui dar uma limpezinha na casa. Nessa dar uma limpezinha na casa, fui limpar a cozinha, fui limpar a bancada. E aí, menina, peguei o copo junto com o aromatizante na mão, tá aqui o aromatizante na geladeira. Então, na minha tentativa ali pela manhã de fazer tudo em casa, de deixar a casa limpa, de deixar a comida feita, de deixar o ambiente organizado, de deixar o crochê feito em dia, eu embaralhei tudo ali na minha cabeça, fiquei ó, zonzinha, e coloquei o aromatizante dentro da geladeira. E ficou lá o dia inteirinho e eu não vi, eu não percebi. Se Jefferson não falasse, eu acho que ó, até hoje ia estar lá que eu nem percebi.
Só ia sentir falta quando eu fosse precisar para passar na casa. Então, menina, nisso de tentar fazer tudo perfeito, a gente acaba procrastinando, a gente não consegue fazer tudo perfeito e a gente não faz nada. E eu já tinha refletido sobre isso muitas vezes. Eu já falei sobre a mim mesmo várias vezes, só que ainda assim, ó, é uma coisa que tem que ser constante, uma reflexão que tem que ser constante, ó, parar, se programar direitinho, respirar, nem tudo, colocar na nossa mente que nem tudo vai ser como a gente planeja. Então, o que é que eu tenho que colocar na minha cabeça? O que é que eu tenho que entender? Não só eu, mas como todas as outras mães, as donas de casa, todos os seres humanos que tentam conciliar vários aspectos de sua vida. A gente não pode fazer do imprevisto nossa rotina, mas a gente tem que planejar nossa rotina já pensando que pode haver imprevistos, que é comum ter imprevistos, só que a gente não pode ficar nesse loop, né, de caos. A gente tem que organizar. Então, aconteceu imprevisto, saiu da rotina um dia, pronto, bora organizar aí, para no dia seguinte já tentar voltar ali aos poucos, se não dá para fazer todas as atividades. Volta aos poucos, faz 1 ou 2 atividades no dia seguinte, completa, faz outra. A gente tem que tentar equilibrar os nossos afazeres com a consciência de que a perfeição não existe. A gente não vai ter nossa casa, todos os cômodos da casa, todo o canto da casa, limpo e organizado 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. A gente não vai ter a comida saudável prontinha ali, a saladinha pronta, frango tudo planejadinho, todos os dias da nossa vida. Pode até ter planejado, mas não vai estar pronto todos os dias, porque imprevistos acontecem. A gente vai precisar, em alguns momentos, abrir mão de algumas tarefas, algumas atividades, para estar fazendo outras. Os recortes que a gente vê na internet são apenas recortes. Não é a vida real, sabe? E outra, a vida real do outro não é a minha. Cada um tem sua rotina. Cada pessoa tem sua própria realidade. Então é isso, meus amores. Se vocês quiserem acompanhar uma rotina imperfeita, de uma pessoa imperfeita, tentando equilibrar os aspectos aí da vida, sabe? Mostrando um pouco da produção com crochê, mostrando um pouco dos meus momentos com Jade, dos meus afazeres da casa. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, comente aqui qual a sua maior dificuldade na organização. E vamos nos ajudar, vamos trocar dicas aí para a gente estar alcançando nosso objetivo, que é sermos pessoas melhores a cada dia. É uma rotina minimamente planejada, organizada, mas com consciência de que não somos perfeitos, tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.